Olá, nós estamos aqui na nossa aula de arte e nós vamos tratar de formas e movimento. Forma e movimento estão relacionados com várias linguagens artísticas, mas nós vamos trabalhar isso muito nas artes plásticas. Então essa é a primeira de 3 aulas e nessa aula nós vamos conversar sobre alguns elementos formais que estão presentes nas artes plásticas. Bem, eu vou mostrar para vocês uma sequência de imagens. Eu gostaria que vocês tentassem identificar o que há de inusitado, diferente, inquietante nesses objetos que eu vou mostrar. Então, já descobriram? Pois é uma casa incrustada em uma pedra, construída dentro da vala entre as rochas. E essa casa é bem interessante porque ela não é somente assimétrica por conta das rochas, mas ela também é assimétrica na sua forma. Observem então as portas, as janelas, o formato do telhado. É bem interessante, diferente, né, daquilo que a gente está acostumado. E nessa outra imagem, isso é um avião ou é uma casa? Então, se você disse casa, é realmente uma casa no formato de avião. Observe que, diferente da primeira imagem, que é assimétrica, incrustada dentro das rochas, essa segunda imagem ela mostra alguém que criou um elemento, aliás, utilizou um elemento já existente e criou a sua residência com esse formato. É bastante interessante a construção, a observação dos detalhes. Observe as asas, o formato do bico do avião e as escadas para terem acesso à residência. Então é bem interessante a gente observar. Então, ele usou a forma, né? Na primeira ele somente aproveitou o espaço, nessa segunda ele criou realmente uma imitação da forma de um avião. E agora? Agora é bem interessante. O que é isso? Essa casa ela foi destruída ou ela foi no cubo e assim por diante? Bom, no nosso cotidiano nós observamos essas figuras dessas duas maneiras, ou com a forma bidimensional ou tridimensional. E aqui a gente tem algumas formas para vocês observarem, né, no espaço. Nós temos retângulos, triângulos, nós temos a própria escadaria. Se você observar lá ao fundo, nesse portal tem um formato retangular, né, bidimensional.
E também nesses postes que vocês veem do lado também são formatos tridimensionais, assim como essa caixa de lixo ou a caixa coletora de correios do lado esquerdo. Nessa outra imagem, a gente vê nessa igreja algo bem interessante. Olha, observando, a gente vê o todo, né? Uma grande igreja com várias formas, mas formando um conjunto. E nesse conjunto a gente pode dissecar, observando que nas portas nós temos formas ogivais, ainda temos as janelas redondas circulares, nós temos no telhado formas triangulares, nós temos mais adiante formas quadradas, ou seja, há uma mistura de formas dando um conjunto que é esse objeto grande que a gente tem, como esse prédio. Aí a gente também, nas casas, a gente observa muito essas figuras que são os cobobós, né, que são essas passagens de ar feitas geralmente de cimento e que enfeitam as residências e que têm as formas também apresentadas lá na sua composição, assim como também gradeados de portão, como esses de baixo que vocês veem na figura. É interessante que uma boa parcela desses gradeados, por conta da dificuldade de sua criação, eles desapareceram. A gente hoje em dia vê muitos portões e portais apenas com um formato, né, ou verticais, ou horizontais, ou angulares, mas com esses desenhos mais difíceis, é mais difícil de se encontrar. As formas também, elas vão ajudar a gente a perceber que há um conjunto de criações, né? Então essas formas são pensadas, né? O artista pega essas formas que já existem e à medida disso eles vão criando, né, outras formas visuais. De uma loja e nessa escadaria você observa o conjunto de formas que dão origem a esse apoio, né, esse suporte, esse corrimão que está aí presente. Nessas duas fotos também a gente observa que nas fachadas das casas houve um período em que culturalmente se utilizava bastante esse formato de criação de imóveis, né? Não eram apenas formas lisas como a gente vê hoje, mas eram como que esculpidas, como que criassem novos reflexos, novos relevos em terceira dimensão. Bom, então nós colocamos aqui para vocês esses elementos formais como
elementos que estão presentes no nosso cotidiano e que a gente precisa passar a olhar para perceber esses elementos, tá? Esse é o objetivo da nossa aula, despertar em você esse olhar curioso para esse ambiente em que a gente se encontra. Então, eu vou colocar aqui para vocês a nossa atividade. Nossa atividade é simples. Você deve olhar para o ambiente onde você mora, né, por perto da sua residência ou da sua própria residência e dos lugares onde você circula e deve fazer, observando os exemplos do slide, né, como eu acabei de colocar, procure visualizar as formas que se destacam e você deve fazer o seguinte, fotografá-las e desenhá-las no seu caderno. Indique a que fotografia pertence, porque você vai enviar isso para mim, né? Edite a sua fotografia e faça a entrega lá no Classroom. Eu vou dar para vocês alguns exemplos aqui, como já fiz. Bom, isso aqui é um portão, uma janela, na verdade, perdão. E aqui nós temos essa forma, né? Esse quadrado com essas partes como losango e depois triângulos. E o desenho dessa forma está aqui do lado, em laranja, branco e preto. E dessa forma eu destaquei essa parte do losango que está de azul e montei essa estrela que está aqui abaixo. Então, o que foi que eu vi? Vi a forma, destaquei-a e depois montei uma composição com ela. Aqui tem outro exemplo. Tem esse muro bem grande, bem largo, mas logo acima há um triângulo formado por esse telhado, né? Essa pequena parte do telhado que fica à mostra na casa. Então, dali eu peguei a forma, como você vê nessa parte superior, que é o triângulo com os pedacinhos, e eu montei aqui esse desenho utilizando essas formas. Então, sua atividade é fazer isso 3 vezes, olhando para o seu ambiente, olhando para as casas perto de onde você mora. Observe o seu espaço, né? E aquilo que for possível fotografar e que você achar interessante destacar, faça e recorte dessa parte uma dessas imagens para desenhar no seu caderno. Tá bom? Então, a nossa rubrica de avaliação vai buscar saber se você conseguiu realizar a atividade de acordo com o que é pedido. Vai também observar, vai trabalhar com a sua capacidade de observação das formas e também com a sua responsabilidade. Desejo a você um bom estudo, que você consiga observar bem esse espaço e a gente se encontra no próximo momento. Até mais.